Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pra vocês do canal, espero que todo mundo goste. Deixa o like aí antes de começar, custa nada, clica aqui embaixo, ajuda muito o canal. E comenta aí o que você acha do vídeo. Lembrando, não se esqueça, se inscreve no canal porque sai vídeo como esse todo dia na hora do almoço pra vocês. E por fim, se você gosta dos nossos conteúdos e quiser apoiar nosso humilde canal que traz vídeos diários pra você, dá muito trabalho pra manter essa constância, então um link para contribuição fica no comentário fixado e na descrição do vídeo. Um beijo e bora! Esse capítulo começa com os três patetas sem palavras para a ação do nosso prota. Os três se perguntam, ele pulou na fenda? E o anão do jardim sem entender questiona o que ele estava fazendo. O guardinha diz que não sabe, mas logo ele vai sair. Se não sair, significa que estava morto. Então, eles devem se preparar em uma emboscada naquela pedra da frente, e se ele não sair, não temos mais nada para fazer. Mas se ele sair, poderemos matá-lo imediatamente. Dessa posição, nem sequer um mestre no domínio retorno da origem poderia evitar um golpe fatal, e todos concordam. Eles vão com cuidado para não alertar as bestas de fogo. O anão de jardim percebe uma coisa e diz, ei, se tiver uma forma dele escapar lá de baixo, um de vocês deve ir lá para confirmar, certo? Deixando os dois sem palavras. Alguns instantes depois, vemos a fenda e lá embaixo nosso prota estava batalhando. Ele se questiona que mistério se esconde embaixo desse vale montanhoso. Como pode gerar continuamente bestas espirituais de fogo que não tem núcleos de cristais de fogo? Ele perdeu um dia inteiro aqui enquanto consumiu uma grande quantidade de Ki Santo. Não seria um desperdício se ele conseguisse algum tipo de benefícios nesse lugar, certo? Mais à frente ele percebe algo brilhando e pensa, seja o que for que cria tantas criaturas infinitamente, certamente é um raro e valioso tesouro. Pousando perto onde brilhava, ele dá de cara com calor escaldante saindo de uma caverna. Algo com escamas parecendo um dragão começou a circular ele o assustando. Vemos que era uma serpente enorme e ele pensa que era uma besta de nível 9. Debochando, ele bufa. É apenas uma piton, enquanto eu tenho um dragãozinho aqui, filhão, e já invoca seu dragão negro. Porém, alguma coisa acontecia na montanha, vemos vários predegouros caindo, e nosso prota se assusta pensando, droga, por que estou sentindo outras duas auras de chamas anormais? Mais duas piton de fogo aparecem e nosso prota pensa que seu dragão pode lidar com um deles, mas não tem como lidar com três ao mesmo tempo. E percebendo o cristal carmesim, ele fala, isso é... Este é um núcleo de cristal de fogo tão grande. A pureza e a densidade dele está em uma escala completamente diferente. Aquele núcleo que consegui antes nem se compara. Haha. Enquanto eu conseguir esse núcleo, esta viagem terá valido a pena. Devo pegar esse núcleo e ir antes que essas duas auras se tornem bestas espirituais de fogo de nível 9. Como um trombadinho à mão leve, ele guarda rapidamente o cristal e mete o pé a toda velocidade. Porém, ele para e se vira, pois as duas bestas espirituais de fogo de nível 9 que estavam perto de se materializar acabaram desaparecendo. Até mesmo a piton que estava sendo retida pelo meu dragão também desapareceu. Ah, então era isso. Parece que essas bestas espirituais de fogo foram geradas a partir desse núcleo de cristal de fogo enorme. Assim, não importa quantos eu matasse, não conseguiria núcleos de cristal de fogo, porque seu verdadeiro núcleo estava dentro dessa caverna. Agora que eu armazenei o núcleo de cristal de fogo em meu anel espacial, as bestas espirituais de fogo que havia sido gerado perderam sua força de poder e desapareceram. O trabalho e a demora desse dia finalmente demonstraram ser valioso. Vou descansar aqui por um tempo e depois que me recuperar eu vou sair. E se senta reclamando que estava muito cansado. Algum tempo de descanso, vemos ele escalando a montanha pensando, parece que desci milhares de metros, era extremamente frustrante não poder voar. Depois de um bom tempo de escalada, ele bufava, finalmente consegui sair, e se arrastejava, mas vemos um ataque sorrateiro chegando. Nosso prota tinha perdido muito tempo e precisava se apressar para a segunda área, mas percebe o perigo rapidamente e olha para frente notando o ataque vindo. Em choque ele se questiona, o que é isso? Uma lança que parecia muito seu ataque espada celestial chegava perto dele e ele questiona em choque. É muito tarde para desviar. E o ataque acerta nosso prota em cheio. Vemos que o autor tinha feito foi um draminha, pois nosso prota se esquivou no último segundo, mas a lança o perseguiu, o assustando muito que questiona, que porra é essa? Sangrando muito. Ele expande sua consciência divina para ver de onde veio o ataque e encontra os dois meliantes. Ele fica sombrio e pensa, She-Hong-Ren, quando nota um artefato na mão do guardinha dele. Este foi o artefato que foi usado para o atacar furtivamente. O anão de jardim contente atesta que ele foi acertado pelo golpe mortal de She-Hun, então já deve estar morto. E o guardinha estava de mal a pior respirando muito pesadamente. Este artefato funciona absorvendo o sangue do usuário. E o outro estava sorrindo de boinha.
Pensando que já havia ganhado, o pintor de rodapé caminha em direção ao nosso prota pensando: Yang Kai, já que você ainda está vivo, deixe-me aproveitar seu último suspiro e te dar uma lição moral. Porém, vemos nosso prota levantando, se balançando e questionando. Quase conseguiu fazer um buraco no meu coração. E o pequeno polegar estava totalmente em choque pensando: como ele consegue levantar? Nosso prota o encara sombriamente. Se cagando todo, percebendo que ia morrer agora, ele pensava: isso é, ele está me olhando? Nosso prota parecia um titã olhando para o pequenino que estava no chão, só falta se mijar de novo. Ele começa a gaguejar: Xie, Xie, quase chorando, e vemos o guardinha dizendo: jovem mestre, não precisa se preocupar comigo, isso é o preço que devo pagar por utilizar essa coisa. Ficarei bem depois de alguns meses de descanso e de recuperação. Só que o anão estava sombrio, vendo que ele não entendeu, gritando: Yang Kai! Assustando os dois guardas que ficam em choque quando ele grita: está aqui! Nosso prota encarava os três como se já tivesse vendo os próprios cadáveres dele, e eles gritavam: o quê? É impossível, não era para ele ter sobrevivido! Seu maldito monstro! O guardinha que fez o ataque desolado que estava de mó pior caía no chão tremendo pensando: já estou tão cansado, não há mais nada que eu possa fazer para ajudar o jovem mestre. Droga, dessa vez eu certamente morrerei. Xie Honghen queria se vingar desse monstro que nem mesmo um golpe mortal consegue matar? Que tipo de existência esse idiota provocou? Vemos o anão de jardim gritando: Xie Hong? Xie Hong, o que você está fazendo? Xie Hong, volta aqui! Pois o outro guarda tinha começado a correr fugindo. Ainda de joelhos, o pintor de rodapé conseguia ainda ameaçar as pessoas, dizendo que se ele fugir vai contar para seu pai e ele será castigado severamente. Você enfrentará o castigo da família. E Xie Yong pensava que prefere continuar vivo. Quem se importa com isso? O outro guardiã nas últimas dizia: não desperdice suas energias. Se quer sobreviver, seja rápido e fuja logo. Mas é impossível para você fugir desse monstro chamado Yang Kai. E vemos que o nosso meninão já estava partindo para a porradaria. Ele lamentava dizendo: você morrerá aqui sem dúvida alguma, haha. Não esperava que eu teria que acompanhar um pouco como você no caminho para o inferno. É realmente lamentável. E vemos o anão de jardim em choque e se irritando grita: quem você chamou? Mas nessa hora fica sem palavras, pois vê que o guardinha olhava para ele sem empatia alguma e ele pensava: por que ele está me olhando assim? Ele começa a chorar: eu não quero morrer. Só que nosso prota estava parado e não fazia nada, chamando sua atenção. Nosso meninão questionava: você usou um ataque furtivo contra mim? E explode sua áurea negra carmesim, assustando muito o anão de jardim, fi. O dragão se materializa do corpo do nosso prota e vai atrás do guardinha que fugiu, matando ele na hora que grita muito, e o pintor de rodapé se tremia todo chamando por ele. Mas sem tempo para preocupar com os outros, irmão, você já tá se queimando todo. As chamas negras carmesim do nosso prota começam a cobrir todo o seu corpo e ele gritava miseravelmente, e nosso prota nem dava ideia, fi. Churrasquinho de figurante idiota. Por último, sombrio, ele olha pro último guarda pensando: interessante, mesmo depois de saber que vai morrer não tem medo? Ele questiona: diga-me, como descobriu que eu estava aqui? É impossível que me encontraram pela casualidade. Este lugar é enorme, sem um método especial não teria como conseguir rastrear minha localização. Se me der uma resposta satisfatória, te darei uma morte sem dor. Porém, se você se atrever a esconder algo, acabará suplicando que eu te mate. Quase morrendo sozinho, o figurante dizia que na realidade foi bem simples. Eles fizeram com que um discípulo do pavilhão da lua sombria o informasse o local que lhe apareceu uma vez que entrasse no campo de areia flamejante. Todos aqui seguiram o caminho de sua bússola magnética Juan, porque desde que possamos determinar de onde você começou, não é difícil rastrear seus movimentos. E nosso proto encara contemplando que parece não estar mentindo. Até agora, ele somente se encontrou com um discípulo do pavilhão da lua sombria. Deve ter sido ele que deu a informação. Não é de se estranhar que depois de me notar fez uma expressão tão estranha. O guardinha só pede uma morte tranquila e nosso prota sombrio diz que era um homem de palavra. Ele deixará seu cadáver intacto e faz uma lança de energia acertando bem no meio de sua testa. Ele pega a besta do besta e pensa que esse artefato é realmente poderoso. Se não fosse pelo seu físico resistente, ele teria sido morto por isso, mas definitivamente também tem muitos inconvenientes. Esta besta não só consome uma grande quantidade de Ki Santo do usuário, como também uma grande quantidade do seu sangue. Não planejo usá-la, mas esse artefato ainda pode acabar sendo útil. E verificando seu anel, pensa que esse cara era muito pobre, mano. Como pode não ter nada de valor no seu anel espacial? Pelo menos ele tinha 5 pílulas gelo e neve.
Mesmo o anel da outra pessoa não tem nada de bom, melhor seguir em frente. A temperatura está cada vez mais alta conforme eu vou mais fundo. E partindo sorrindo, nosso prota espera não estar atrasado. Por sorte, nosso prota cultivava uma arte secreta do atributo Yang. Só tem que fazer circular rapidamente seu Ki Santo para resistir à invasão do veneno de fogo. O tempo passou. Nos próximos dias, Yang Kai não viu ninguém, inclusive sua colheita pelo caminho também foi bem desolada. Depois de meio mês, tudo que ele pôde recolher foram alguns poucos núcleos de cristal de fogo de bestas de nível 7 e 10 ervas espirituais do atributo fogo. Desolado, ele suspirava. Tem muitas bestas espirituais de nível 5. As de nível 7 são bem raras e as de nível 8 só pode encontrar se tiver muita sorte. Mas a gente desse canal já sabe, nosso prota é muito sortudo. E ele, sentindo algo, questiona: parece que a minha sorte é muito boa, não? Ele usa sua consciência divina sorrindo para rastrear e pensa: fluxo das chamas voadoras. Heigo Sheng me disse que os fluxos das chamas voadoras são muito raros e também muito rápidos. Inesperadamente me encontrei com um tão cedo. Quero ver se sou tão rápido como este fluxo das chamas voadoras. E depois de algum tempo, vemos ele suspirando muito cansado. De mal a pior, ele pensava: uau, que velocidade! Alguém pode realmente pegá-lo? As pessoas que o pegaram antes, como fizeram? E esqueça, melhor eu voltar a seguir meu caminho até a segunda área. Hã? Peraí, tem mais ervas aqui? Eu havia visto esse tipo de erva faz 3 dias. Pensei que era alguma espécie de erva espiritual ou medicinal. Agora que me aproximei, posso ver que essas são apenas ervas sem valor para alquimia, mas a dureza e a nitidez dessas pétalas são assustadoras. Ele parte dizendo que essas ervas não tinham nenhum valor real. Algum tempo depois de corrida, ele se assusta e para percebendo algo. Mais dessas ervas. Passando por ela, ele pensava: é a mesma erva de 3 dias atrás? Eu me perdi? Essas ervas daninhas são idênticas à que eu vi 3 dias atrás. Ele continua seu caminho e depois de algum tempo vemos ele parado, desolado, sem palavras na frente da erva. Ele se questionava: realmente não me perdi, certo? Segundo a bússola magnética Huan, ele estava indo na direção correta. Ele encara a bússola seriamente. Olhando para as ervas, ele pensa que deveria deixar uma marca nessas ervas daninhas apenas por precaução. E depois de marcá-la, ele parte. 3 dias depois, ele estava abismado, maldição, e grita: eu realmente estou perdido! A bússola magnética Huan está quebrada. Não, tal artefato não pode ser danificado facilmente. Caí em um arranjo espiritual? Estive muito atento no caminho, mas nunca notei algum tipo de arranjo espiritual. E olhando para a erva daninha, diz: isso é... Ele se lembra de um churrasco de peixes com o Yang Yang questionando: ei, me conte sobre os arranjos espirituais. E ela, comendo faminta, questiona: arranjos? Você quer aprender? E ele, sorrindo, diz: não, definitivamente encontrarei um arranjo espiritual no futuro. Ter algum conhecimento sobre eles é realmente útil nesse momento. Ela diz que os arranjos espirituais não podem ser explicados em poucas palavras. Mas tudo bem. Desde as antiguidades, cultivadores passaram milhares de anos investigando os arranjos espirituais. Um arranjo espiritual é algo criado por um mestre de arranjos espirituais que foi criado artificialmente. Mas tem outro tipo de arranjo espiritual que é formado naturalmente. Os arranjos artificiais sempre vão ter rastros que alguém pode seguir e explorar. Para ser franca, o arranjo espiritual formado naturalmente é como um poço que prende os pés. Você pode encontrar muitos arranjos espirituais formados naturalmente na natureza. Eles não têm coisas como núcleos, nós ou falhas. Basicamente, é impossível romper um arranjo formado naturalmente buscando seu núcleo. E nosso prota questiona: então como posso me livrar de um? E voltando para a realidade cabisbaixo, ele lembra que a resposta dela foi para ele só ter cuidado e não ativar um se encontrar. Parece que ele realmente caiu no arranjo espiritual e também deve ser um formado naturalmente. Usando sua habilidade ocular canalizando sangue dourado nos olhos, ele diz que com sorte não será tão difícil sair dele. Agora, ele conseguia ver que não tinha nenhuma falha. O nó conectava todo o arranjo espiritual e ele teme que está espalhado por todo o vale montanhoso. E, tendo uma ideia, ele estala seu dedo. A forma mais efetiva e apropriada de se libertar é distorcendo o espaço. Ele precisa ter mais cuidado no futuro e passa pela porta criada. Porém, vemos a erva daninha na frente dele. Ele estava sombrio, cabisbaixo, encarando ela. Droga, a distorção espacial realmente foi inútil. Ele mete a bica na erva com raiva, toma. Só que ela começa a brilhar muito, chamando sua atenção. Isto é, esse arranjo desconcertante não só tem o efeito de enganar os sentidos, mas também é capaz de bloquear o espaço. Parece que é a única forma de escapar através da força bruta. Canalizando sua espada celestial, ele joga ela na flor com tudo. Ela continua totalmente de boa, apenas a fitinha que ele tinha amarrado foi destruída e nosso prota não tinha o que fazer. Ele retira a pintura das 100 montanhas, pois percebe que precisa de algo muito mais poderoso.
Uma enorme montanha cai em cima da erva daninha, mas a bichinha tava lá de boinha com um campo protetor. Nosso prota irritado gritava, isto é impossível! E faz várias montanhas chover em cima da erva. E depois de todos os ataques ele tava lá parado sem nenhuma ação. As áreas que foram danificadas se restauraram ao seu estado original quase que instantaneamente. Olhando para sua mão, ele se questiona se pode tentar usar seu sangue dourado. Uma gota do seu sangue dourado era a soma total de 3 meses de árduo cultivo. Mordendo o dedo, ele não poderia se preocupar com isso, ele não tem outras opções aqui. Ele arremessa uma gota de sangue dourado e vemos ela se transformando numa espécie de dardo. Ela bate com tudo no campo protetor da erva daninha e vemos que começou a trincá-lo. Uma enorme explosão ocorre e vemos um rasgo no espaço-tempo e nosso prota não perde tempo e já pula. Quando ele estava bem em cima do portal que se abriu, ele é sugado com tudo e não deixa nada para trás, como se ele nunca tivesse passado por esse arranjo espiritual. Vemos que ele saiu num lugar nada amigável com várias caveiras e várias daquelas ervas daninhas. Gemendo de dor no chão, ele tentava se levantar, sua bunda estava doendo lá ele, fião. Ele olha pra frente e percebe um casebre, todo bem arrumadinho. Ele se questiona lamentando, onde eu estou? Hã? As ervas daninhas se esticam ao alto e começam a entrelaçar perto dele e o atacam com tudo e ele se defende dificilmente e pensa, hã? Uma barreira? O que está acontecendo? Ele olha pra frente pro barracãozinho e se adianta chegando lá. Ele encara o barracãozinho em sua frente e expande sua consciência divina e pensa, não posso encontrar nada perigoso com minha consciência divina, meu olho da aniquilação demoníaca também não descobriu nada. Ao entrar, ele percebe uma pedra em cima de um pedestal. Ele caminha para perto dela e coloca sua mão e pega. O que era isso? Sua aura era bem similar às ervas daninhas lá fora. Era uma semente? Tem apenas uma pequena semente nesse enorme quarto vazio, nem sequer é um núcleo de arranjo. Tão confuso, essas ervas daninhas estranhas que estavam lá fora devem ter sido colocadas para proteger essa semente. Aqueles ossos agora há pouco devem pertencer aos cultivadores que entraram nesse campo de areia flamejante. Não sei de quem é essa semente, mas eu vou pegar. Depois eu posso perguntar a Yang Yan a respeito disso. Saindo da casa, ele se questionava como vai voltar. Porém, alguns passos é o bastante para ele e ele se sente tonto. Colocando a mão na sua cabeça, ele grita muito de dor. E quando ele bate a mão tentando voltar para casa, ele se assusta, era tudo diferente, era uma montanha agora. Em dúvidas, vendo a montanha, ele exclama e se questiona gritando, a área de chamas? Eu caí em outro arranjo espiritual ilusório? Ele segura a bússola e também a semente. Ele ainda tinha as duas e parece que a bússola estava funcionando bem. Ele conseguiu escapar, isso sim. Algum tempo depois ele percebe que o arranjo no qual ele estava preso não era formado naturalmente. É possível que foi um arranjo criado artificialmente, para evitar que aquela casa pequena fosse descoberta, mas quem possui uma habilidade tão poderosa? E continuava correndo a toda velocidade pelo campo de areia flamejante. Era impossível que se forme naturalmente uma barreira de energia que pode proteger o caminho pavimentado. Tudo isso foi só para evitar que fosse descoberto uma casa que tinha uma pequena semente dentro, não faz sentido. Quem criou a barreira de energia e o arranjo espiritual deve ter conquistas muito profundas em arranjos espirituais. Vemos vários figurantes respirando pesadamente enquanto corriam. A bússola magnética One estava apontando para o mesmo lugar. Nosso prota também respirava pesadamente em dúvidas. Era estranho. A direção na qual eles estão indo não bate com a área do tesouro. Por que eles estão indo para lá? Estão sendo perseguidos por uma besta espiritual de fogo? Os figurantes passam em sua frente e nosso prota encara os dois e diz, bem, eu tinha planejado chegar primeiro à área de tesouro e procurar tesouros antes de todo mundo. Mas depois de ter sido preso por tanto tempo naquele arranjo ilusório, isso já não é mais possível. Bem, eu vou seguir eles e parte atrás dos figurantes. Chegando ao lado dos dois, ele grita, amigos, posso perguntar algo? E o carinha pensava, um sábio real de primeira ordem? Quando começou a nos seguir? Ele questiona o que houve. Sorrindo, nosso prota pergunta por que todos estavam indo na mesma direção. Será que encontraram algo bom? O figurante explica que tem rumores de que alguém encontrou um cristal de fogo brilhante. Se for verdade ou não, nós não sabemos. Nosso prota questiona, um minério de classe em origem de grau superior? E o carinha sorri, parece que nosso prota tinha uma compreensão clara sobre sua classe. E nosso prota fala que sim, ele escutou antes sobre esse minério de um senhor e pensa, o cristal de fogo brilhante é de fato um bom material, não somente pode ser usado para refinar artefatos, mas também por aqueles que cultivam uma arte secreta do atributo fogo. Também pode ser utilizado como material para alguns tipos de arranjos espirituais. E sorri lembrando de Yang Yan. Ela sempre se queixava frequentemente das classes de materiais que tinha para melhorar os arranjos espirituais por serem muito baixas. Ela ficará muito feliz se levar algum material de classe origem e grau superior para ela.
O figurante acorda nosso prota dizendo, ainda que os rumores possam ser verdadeiros, deve ter habilidade para consegui-lo. Tem muitas pessoas correndo para aquele lugar, por isso que é provável que haja conflitos. Amigo, tem certeza que quer ir? Nosso prota pensa que o figurante acha que ele é muito fraco e diz que deve ir ver, afinal mesmo que não possa conseguir nada, ganhar alguma experiência me fará bem. Algum tempo depois ele chega na área e vê alguns figurantes cavando. Alguém grita, uma colina gigante! Haha, consegui um cristal de fogo brilhante! Maldição, vou continuar cavando, eu também quero! Não, eu não estou encontrando nada! O figurante que estava ao lado do nosso prota já saca ali uma pá para começar a cavar. Nosso prota pensava que a grande luta que ele imaginou que estivesse ocorrendo pelo grande cristal de fogo não estava ocorrendo. Esta era uma vista rara. Vendo os figurantes trabalhando duro, fala que vai encontrar um lugar para cavar também. Pique Minecraft, fi. Depois de algum tempo, vemos ele desolado. Ele não conseguiu encontrar nada, a energia do atributo fogo é muito rica aqui e nem sequer pode utilizar sua consciência divina para detectar a localização dos cristais de fogo brilhante. Se a marionete de pedra estivesse aqui, teria sido muito mais fácil, mas a Yang Yan precisa dela para várias tarefas, era uma pena. Emburrado, ele percebe os figurantes sorrindo muito, deve ter conseguido vários tesouros. Parece que esses dois tiveram muita sorte. Ele se vira pensando que era melhor ir para a área do tesouro, não tem necessidade de perder seu tempo aqui com alguns cristais de fogo brilhante. O ruim era que tinha muitas pessoas ali e ele não poderia usar suas asas de vento e trovão, senão seria muito chamativo. 2 dias depois vemos ele caminhando. Algum barulho chama sua atenção, ele se vira percebendo o figurante correndo em sua direção. O mesmo estava sombrio pensando, não é o garoto que eu conheci 2 dias atrás? Nosso prota percebe que ele segurava seu braço e pensa, ele está com o ombro esquerdo ferido gravemente? Quando ele ia falar alguma coisa, ele fica sem palavras, pois o figurante passou por ele e nem pediu ajuda. O figurante sombrio olha para nosso prota amaldiçoando, porque ele encontrou nosso prota ali. Antes de partir, ele ainda avisa, corra depressa se não quiser morrer, vá agora! Deixando nosso prota sem palavras. Logo após isso, um figurante chama a atenção do nosso prota gritando, ei, pirralho! Me diga em que direção aquele homem foi! Irritado com o silêncio do nosso prota, ele grita, estou te perguntando, você é surdo! E nosso prota pensa que parece que foram eles que machucaram aquele homem de meia idade. O figurante, vendo o olhar sombrio do nosso prota, questiona, ei, o que você está olhando? E seu subordinado diz, irmão mais velho Meng, por ali. E aponta para o rastro de sangue dizendo, oh, então ele foi por esse caminho? O tal do figurante Meng se vira, mas percebemos que ele estava planejando algo. Sombrio lhe diz, garoto, você tem sorte, te deixarei ir dessa vez, se sobreviver a esse ataque. E grita, morra, atacando nosso prota, que se assusta com um ataque repentino e invoca seu escudo para se proteger. O figurante abismado pensa, hã? Ele conseguiu bloquear o meu ataque? E nosso prota irritado lembra agora, esse era o carinha que pegou o fragmento do mapa daquele sábio real de terceira ordem, ele não pode deixá-lo ir assim. E algum tempo depois, vemos o grupo cercando aquele carinha que estava com o ombro ferido. O figurante que atacou nosso prota sorria muito, e o carinha que estava ferido gritava, Meng Honglian, você vai morrer como um cachorro! Mas ninguém dava ideia para suas lamentações. Olha que beleza, fi! Já teve um figurante morto nesse, nosso prota já achou um tesouro, agora vai achar outro, vai salvar um carinha e vai fazer mais uma parceria, velho. É isso é um capítulo de respeito para começar a semana. Fica aí com as imagens do cultivo que já apareceu até agora no Mauá, o ranking, o nível das pílulas, os físicos especiais, porque o maninho Catilanga vai ficando por aqui. Espero que todo mundo tenha gostado, já deixou seu like? Confere aí, clica aqui embaixo, não sai sem deixar o like, ajuda muito o canal. Lembrando de comentar o que achou desse vídeo para dar aquela engajadinha no canal. E também não se esqueça, sai vídeo como esse todo dia para você no canal, então se inscreve aí para não perder. E por último, e não menos importante, como vocês sabem, dá muito trabalho manter essa frequência diária pra vocês, o maninho Catilanga quase não tem vida, trabalha sozinho dia e noite pra vocês, então se puder fazer aquele apoio no canal, o link para a contribuição fica no comentário fixado na descrição do vídeo, esse QR Code do lado esquerdo. Um beijo, boa semana e bora!